Fala, meu lindo! Minha linda! Esse é o fôlego da nossa semana. E eu tenho uma palavra de Jesus para você. Eu quero falar sobre a oração que Ele responde, porque de fato Ele ouve todas as nossas orações. Mas tem orações que Ele não responde. Que fofinho, peraí. Existe oração que Ele não ouve? Não, isso é impossível. Ele ouve todas, mas Ele só responde as orações que Ele quer. Mas tem uma mãe aí. Lembra do videogame? Tem uma maneira de você orar e ser respondido, nem que seja sim e não. Meu Deus, irmão, nessas horas do campeonato era para ter alguém dando mortal para trás, dizendo: pelo amor de Deus, fala logo, eu estou orando faz 30 anos pela mesma coisa, não acontece. Então escute só, eu já orei milhares de vezes e eu não fui respondido. Eu já orei tanto por coisas erradas que quando entendi que a causa de Deus não responder é porque eu não estava orando da maneira correta, me fez atrasar coisas da minha vida, que o dia que eu compreendi a forma, aí foi tudo perfeito. E eu sei que talvez o que você está esperando é um rito de oração. O rito é como se fosse uma liturgia da palavra que deve ser dita primeiro, da palavra que deve ser dita por último. Mas de fato, orar de maneira correta não é com as palavras que você escolhe, mas com as intenções que você inicia aquela oração. Eu vou ser mais específico com você. Orações repetidas, elas se tornam mantras depois de muito tempo. Chega uma hora que nós nem de fato sabemos mais o que nós estamos falando, ou aquilo que queremos a partir daquilo que estamos declarando. Eu não estou sendo de forma nenhuma desrespeitoso ou ofensivo, porque ambos os lados cometem defeitos quando não oram de todo o coração, mas apenas com palavras decoradas de boca para fora. Porque do mesmo passo daquele que decora, tem aquele que não decora, mas fala aquilo que não sente, ou declara aquilo que de fato não está no seu coração por mera religiosidade. Lembre-se que Jesus nos deu um modelo de oração. Ele nos ensinou a orar. Os discípulos, em um determinado momento da história, perguntaram: Pai, nos ensina a orar, nos diz como nós devemos orar. E qual é a oração que Jesus ensinou? A oração do Pai Nosso. Lembre do início: Pai Nosso. Calma. Olha quanto tempo de oração sem falar nada sobre a gente e tudo sobre Ele. Olha quanto tempo de oração falando apenas sobre o que Ele é, o que Ele faz, o poder que Ele tem, e absolutamente nada sobre o nosso desejo, ou absolutamente sobre nada daquilo que queremos. É primeiro: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja a nós o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua... Meu Deus do céu, Jesus está dizendo: meu lindo, antes de falar qualquer coisa sobre você, lembre de tudo aquilo que eu sou em você. A partir de mim você tem tudo o que precisa. A minha vontade é mais importante do que a sua vontade. Agora vamos continuar. O pão nosso... Calma aí. Antes de Ele pedir o que Ele quer, Ele está pedindo o que Ele precisa. Ele está dizendo: peça perdão antes de pedir qualquer outra coisa. Ai meu Deus, eu preciso de 2 amém. Peça perdão antes de pedir qualquer coisa. Antes de pedir o que você quer,
Peça o que você precisa, porque se tem algo que cria uma divisão entre Deus e o homem, é o nosso pecado, é o que constrói o muro. Então a maturidade da espiritualidade com Jesus é: antes de pedir o que você quer, peça aquilo que você precisa. E você não precisa de uma casa melhor, você não precisa de uma porta de emprego melhor, você não precisa de um carro mais confortável. Você precisa que o teu nome esteja escrito no livro da vida. Você precisa ter comunhão com Ele, relacionamento com Ele. E essa é a parte mais importante da vida com Deus. Eu vou falar uma parada para você. O Evangelho, ele é maravilhoso, porque à medida que você amadurece, coisas que você pedia no início, você não tem coragem de pedir mais no final. Coisas que você acreditava, você acaba mudando o seu coração, porque a verdade do Evangelho te constrange a se tornar uma pessoa melhor. E porque se tornou uma pessoa melhor, o teu olhar sobre o mundo e sobre a vida com Deus muda. Veja, a primeira coisa que Jesus disse que era para pedir é: perdoai as nossas ofensas. Mas tem um golpe. E o golpe é: assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Basicamente, você diz para Jesus assim, ó: Senhor, se eu perdoar, o Senhor perdoa. É tão fácil de entender. Senhor, se eu perdoar aquele que me ofendeu, o Senhor vai me perdoar. Mas Senhor, eu não posso dizer me perdoa se eu estou todo dodói e não perdoo ninguém que me ofendeu. O perdão que eu não libero é o mesmo que eu não recebo. Você sabia que tem um texto na Bíblia que diz que se você brigar com seu cônjuge, a oração não passa do teto? Ai meu Deus. Ai meu Deus, não, resolve logo. Ai, eu briguei com a minha esposa. Ai, tudo ruim, não falando, mas eu estou muito de mal. Aí a pessoa diz: eu estou de mal com ele ou com ela. Vai para o quarto e diz: Deus, fica do meu lado, me apoia, hashtag fica comigo. Irmão, eu imagino o Senhor assim, ó: não estou entendendo nada, está falando comigo? E aí a pessoa: é com você, eu não estou ouvindo. Então eu preciso falar mais alto? Não, precisa pedir perdão para o marido. Ai, que crise que deu, olha só. Não, precisa fazer o quê? Falar em outro idioma? Não, precisa pedir perdão para o seu pai. Precisa pedir perdão para Jéssica. Falar o nome. Ih, tem uma Jéssica lá, alguém vai pedir perdão hoje ainda. Você entende? Essa é a parada. A gente quer aprender a orar, não porque quer ter relacionamento com Deus, mas porque quer que os nossos pedidos sejam atendidos. A gente quer que o Senhor nos ouça, não é para desenvolver um relacionamento verdadeiro com Ele, é porque a gente quer que Ele se transforme no gênio da lâmpada. A gente quer esfregar a lâmpada na hora que a gente precisa e Ele sair dizendo: o que você deseja? Oh meu amado, 3 desejos, diga na ordem. Não, irmão, Deus não quer atender o teu desejo. Deus quer salvar você da eternidade. Deus quer transformar você numa pessoa melhor. Deus quer fazer você ser parecido com Ele. E aí que tá, não adianta pedir no final se não aprendeu a orar no começo. O começo é: adore a Ele, reconheça tudo que Ele é, e antes de pedir o perdão, perdoe quem precisa ser perdoado. Ponto. Vamos terminar a oração? Perdoa aquele Calma aí, irmão. Peraí, pede alguma coisa logo, pede uma casa logo, pede uma porta de emprego. Não, ele pede outra coisa. Diz: Senhor, não me deixa cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Já acabou? Por que ele não quer cair em tentação? Porque se ele cair em tentação, ele não consegue mais nem fazer o começo da oração. Porque no momento que a gente cai na tentação, todo o nosso relacionamento começa a ser manchado. E a coragem que tínhamos antes para orar, agora não teremos mais. A fé que tínhamos antes, já não teremos mais. Por isso que o começo de uma oração, ela não é sobre mim estar no centro daquilo que quero, mas sobre a vontade de Deus ser o baluarte das decisões que eu tomo. A paixão que nasce no meu coração quando conheço o Evangelho, é porque quando eu conheci Jesus,
sem saber a oração do Pai Nosso, eu basicamente orei o que estava dizendo nesse texto de Jesus ensinando aos discípulos. Eu disse: Jesus, perdoa o meu pecado. Jesus, tem misericórdia de mim. Eu não consigo me entender, eu não tenho esperança. Me perdoa. A segunda coisa que eu disse é: Senhor, se o Senhor é real, me deixa te conhecer melhor. Me deixa saber quem o Senhor é e entra com providência na minha história. Eu não estava pedindo porque queria um objeto. Eu estava orando porque queria um futuro. Eu não estava orando por uma casa, eu estava orando por um destino. Eu estava pedindo para o Senhor aquilo que era mais importante do que qualquer outra coisa. Isso não significa que você não pode orar por um carro, por uma casa, por uma porta de emprego. Pelo amor de Deus, seria uma fé morta se não pudéssemos fazer isso. Mas o problema é que quando colocamos aquilo que é secundário na frente daquilo que é prioritário, a gente perde a prioridade, quanto mais o secundário. Tem uma mulher chamada Ana. Qual é o nome dela? A Ana é maravilhosa. A Ana orou durante muitos anos por um filho. Muitos anos. Só que a Bíblia diz que em um determinado momento, uma oração de Ana, ela é respondida. Porque a oração dela foi feita talvez de uma maneira diferente. E eu sei que nós temos a questão da perfeição, do plano e do propósito de Deus. Mas a oração de Ana é assim: Deus, me dá um filho. E se o Senhor me der, eu vou te devolver. A oração de Ana é uma oração que entrega o que recebeu antes de receber. É uma oração de alguém que entendeu que tudo que Deus dá não é nosso, mas é dele. Que tudo aquilo que Deus faz não é para a glória do nosso nome, mas é para a glória do nome dele. A oração mais inteligente que um ser humano pode fazer, óbvio, partindo de dentro do seu coração, transformado pelo Espírito Santo, é: Deus, tudo aquilo que o Senhor me der não é meu, mas é para a glória do teu nome, é para a edificação do seu reino. Tudo que você pede para você, você não vai ter. Tudo que você pede para a glória dele, para a honra dele, e de fato provém esse sentimento do teu coração, então ele fará. A Bíblia diz: tudo aquilo que pedires em meu nome. Isso é o segredo. Pedir em nome é pedir segundo a vontade daquele que você está pedindo. O problema é que nós oramos segundo os nossos desejos, sendo que deveríamos orar segundo a vontade do Pai. Nesse caminho de fé, precisa-se de uma mensagem a mais para a gente saber qual é a vontade dele. E para saber qual é a vontade dele, precisamos ouvir a voz dele e saber que é ele que está falando conosco. Mas em algum momento do fôlego da semana, eu também quero apresentar isso para você. Mas talvez hoje eu só queria quebrar uma objeção do teu coração. Você não ora pelo que você quer. Você primeiro precisa aprender a orar por aquilo que você precisa. Deus, me torne alguém parecido contigo. Deus, me faça ser um pai melhor. Deus, me faça ser uma mãe melhor. Deus, me torne um filho melhor. Deus, me faça ser parecido contigo. E depois de você ter essas orações atendidas, o seu coração vai se transformar. E quando eu digo se transformar, é de alguém que apenas pede para alguém que é filho e sabe como acessar o coração do Pai. E é nesse dia que a sua fé é alimentada de uma maneira diferente. E é nesse dia que a regra começa a sair um pouco de controle. Porque agora não é uma mera religiosidade, é um relacionamento genuíno com Jesus. Se eu pudesse dar um conselho para você, aprenda a orar e a pedir da mesma maneira que a minha filha aprendeu a conversar comigo e a pedir o que ela quer para mim. Como assim? Exatamente. Minha filha, ela já me conhece muito bem. Então, ela já aprendeu a trabalhar no meu coração. Como que ela faz? Ela é uma expert. Quando começa a dar treta e alguém briga com ela, ela corre para quem? Para mim. E quando ela corre para mim, eu me sinto o herói dela. Eu me sinto, eu me acho. Não vai para a mamãe hoje, não? Não, papai. Falei, que é isso? Sou eu.
Sabe, Jesus ama quando você, ao invés de correr para qualquer outro lado, corre para Ele. Quando você, ao invés de devotar a sua fé em outro lugar, vai atrás dele, só com ele, para o colo dele, você corre. E aí você desenvolve relacionamento, você desenvolve paixão, você desenvolve amor, você desenvolve confiança. E a minha filha chegou a um nível que ela sabe exatamente a hora que ela pode pedir e alcançar o que ela precisa. Irmão, ela mexe comigo, ela bagunça o meu coração. E quando eu estou derretido, ela diz: papai, queria algo. Falei: diga, filha, da última vez que eu dei a opção de dar o que eles queriam, porque o que eles precisam eu dou todo dia, mas quando eu abri a opção, ela não agiu como alguém envergonhada ou constrangida na figura que lhe cabe. Ela disse: papai, eu quero uma boneca, uma mamadeira que desaparece o leite, e eu quero um prato e um garfinho com a comidinha da boneca. Irmão, ela não pediu só a boneca, ela pediu o kit de sobrevivência da boneca. Sabe qual que é o mais maneiro? Que eu cheguei a olhar para o Noah e falei assim: o Noah pediu um reloginho, bandido. Falei: Noah, só isso que você quer mesmo? Falou: só isso, pai. O João pediu um brinquedinho, nada a ver. Eu falei: só isso mesmo, João? Só isso, pai. E a Serena, irmão, se eu perguntasse, ela dobrava o pedido de novo. Porque no fim, quando você acessa o coração do pai, você se torna um filho legítimo e às vezes folgado. Irmão, ela vai pedir tudo o que ela quer a vida toda. Tem dias que eu não vou dar, mas tem dia... Oração se resume em relacionamento, sabedoria e identidade. Quando você tem relacionamento, você descobre a sua identidade. E você nunca mais vai precisar repetir absolutamente nada. Como um filho na presença do pai, toda a religiosidade cai por terra e o seu coração se rasga na presença dele. Jesus, eu amo o Senhor. Tu és a razão da minha vida. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, toda a minha existência é por conta do teu amor e da tua misericórdia. Jesus, eu sei que o Senhor dá tudo aquilo que eu preciso, mas às vezes é algumas coisas que eu quero, mas eu não queria que fosse um desejo apenas meu, mas que seja segundo a tua vontade e que não me faça mal e que não prejudique o teu plano perfeito comigo. Portanto, Jesus, que seja feita a tua vontade e não a minha, no nome de Jesus. Amém.